Pai do Senhor, meus irmãos, amigos, alunos do Instituto Bíblico Bethesda, eu peço a vocês que ainda não curtiram a página, ainda não compartilharam a página do Facebook e também do YouTube, ajude que esses estudos cheguem a mais pessoas, amém? Deus abençoará a sua vida. Nós temos falado sobre o tabernáculo. No estudo anterior, nós falamos já contextualizando os ambientes que Deus havia já programado com a desobediência do homem, pois Deus havia instituído o Éden para a morada do homem. O Éden, a verdadeira intenção de Deus no Éden terreno era que o homem desfrutasse das mesmas bênçãos que os anjos desfrutam no Éden celestial, pois o Éden terreno era uma cópia do Éden celestial. Então Deus colocou o homem no lugar santíssimo para ele habitar junto com a sua esposa, com a mulher, que era Eva. E nós vemos que o homem, desfrutando do lugar santíssimo de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus vinha todas as vezes, todos os dias, na viração do dia, todos os dias, às 18 horas, Deus, ele vinha para receber a adoração de Adão e Eva, bem o contrário do que nós fazemos hoje. Nós entramos no lugar, na igreja, no templo, para entregar a nossa adoração a Deus, mas antigamente não era assim. Deus vinha. Então, usando desse contexto, nós entendemos que Adão e Eva, eles não enxergavam a luz da noite, porque todas as vezes que escurecia, o trono de Deus iluminava o lugar santíssimo. Isso era tremendo, e Deus via o homem via Deus. Então nós vemos que com a desobediência, o homem foi sendo empurrado para fora. Então Deus precisou fechar a entrada do homem para que ele não voltasse para o lugar santíssimo. Ele colocou 2 querubins, ele colocou uma espada de fogo que envolvia todo o ambiente, e Deus empurrou o homem para um lugar chamado a face de Deus e depois para Nod, tipificando o átrio, Nod, a face de Deus, um lugar antes do lugar santíssimo, o santo, e o Éden, onde o homem habitava, um lugar santíssimo. Mas entendendo tudo isso, nós vemos que o primeiro tabernáculo que Deus, ele já entendendo esses espaços, foi natural. Deus instituiu o primeiro tabernáculo natural, de coisas naturais. Nós vemos em Êxodo capítulo 19 que Deus ele marca um encontro com o povo no deserto. Então ele usa um libertador chamado Moisés para tirar o povo do Egito. E a palavra é tão tremenda porque ela vai dizer que Moisés tipificava Cristo, porque ele tira o povo do Egito, que é um tipo do mundo, e Moisés, a palavra de Deus vai dizer lá na frente que se levantaria um como Moisés, falando da grandeza, do ministério de Moisés. Então nós vemos que Deus, quando ele tira o povo do Egito, ele marca um encontro com o povo no deserto. Após a travessia do Mar Vermelho, eles chegam num lugar onde havia um monte Sinai, e nós vemos que há uma grande briga entre a igreja católica e o povo árabe, porque eles dizem que a igreja católica diz que esse monte fica no Egito, mas esse monte que eles dizem que está no Egito, ele é falso, mas pois o verdadeiro está na Arábia. Na Guerra Santa, os árabes tomaram alguns lugares santos. Então, o verdadeiro Monte Sinai não está no Egito, mas está na Arábia. Amém? Nesse espaço demarcado pelos árabes. Então, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando o povo chega ali, Deus ele marca um encontro com o povo e diz assim: olha, Moisés,
Eu quero que o povo venha até mim, suba até o cume do monte. Então eu quero que vocês primeiro santifiquem, lavem as suas vestes, porque amanhã todo o povo eu quero que eles estejam comigo. E ele vai mais profundo, e fala para os casados que nem toquem mulher, porque eles estejam santos para estarem na minha presença. Porque, irmãos, a maior intenção de Deus, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que a maior intenção de Deus era trazer o homem de volta a um relacionamento, era trazer o homem de volta ao lugar de origem, ao lugar que Deus estabeleceu para ele. Sabe o que eu quero dizer para você nessa tarde, irmãos? Ei, você que está me ouvindo, Deus estabeleceu para você viver no lugar santíssimo. Não deixe Deus desmerecer, as pessoas desmerecer, você pensar que não é capaz de viver no lugar santíssimo, porque hoje o véu se rasgou, Cristo morreu na cruz do Calvário, o caminho está aberto para que você possa adentrar a sua presença. Amém? Você pode dar glória a Deus? E Deus queria, e a intenção dele era marcar o povo lá em cima com a palavra, não colocar a palavra em uma pedra, mas colocar no coração, onde o escritor aos Hebreus diz que a palavra ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, pois ela chega na divisão da alma e do espírito. É ali que fica o coração, a fonte dos sentimentos. Então Deus queria marcar para que o povo não pecasse mais contra Moisés e nem contra ele, porque a palavra tem esse poder de mudar, de dar uma nova visão, mudar as características, mudar o caráter, mudar aquilo que nós pensamos como certo. Então Deus queria fazer isso. Então ele diz: olha, demarque o monte. Eu tenho aqui um tipo do monte. Demarque o monte em três espaços. E o povo ficou aqui embaixo. Porque o povo, quando viu o monte fumegando, o monte com trovões, os anjos tocando as suas flautas, o trono de Deus descendo no cume do monte, o povo temeu. Ele disse: Moisés, nós não vamos subir. Mas Deus havia instituído um lugar natural para que o povo chegasse à sua presença. Nós vemos aqui no lugar, aqui embaixo, onde Deus havia demarcado no primeiro dia, era o primeiro dia. Essa distância do pé ao cume tinha que ser feita em 3 dias. Então Deus havia demarcado o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia. Então no primeiro dia eles tinham aqui um tipo de átrio que tinha o altar. O altar não era de madeira como no tabernáculo original de Moisés, mas era um altar de pedra natural, onde eles sacrificavam a Deus. Mas você pode falar, mas e a bacia que fazia parte do átrio? Eles tinham uma rocha que seguia eles no deserto. E aonde eles iam, aquela rocha que tipifica, Paulo vai dizer isso lá na frente, na sua primeira carta aos Coríntios, que aquela rocha tipifica Cristo, que a água que dava água para o povo no deserto. Então, no átrio eles tinham uma pedra natural e eles tinham uma rocha que jorrava água para eles no deserto, aqui no primeiro dia. Mas no segundo dia, eles tinham, já no lugar santo, eles iam ter já uma sarça que tipificava o candeeiro, que era uma sarça natural, que pegava fogo e não se consumia. Aleluia! E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Depois lá na frente Moisés vai descobrir que ele também era uma sarça, porque ele entrava no meio do fogo e não se consumia, e ele recebeu a palavra do meio do fogo. Sabe o que nós entendemos, irmãos? Nós precisamos ter uma intimidade, voltar ao Santíssimo Lugar. Nós precisamos buscar a palavra no meio do fogo. Aleluia! E eles também tinham os pães que tipificavam no lugar santo, a mesa de pães,
que era o maná que caía do céu natural, irmãos. Oh, aleluia! E também tipificando o altar de incenso, eles mesmos precisavam entrar adorando como um verdadeiro altar de adoração, como um verdadeiro incenso moído na presença de Deus. E eles chegariam à presença de Deus para receber a palavra no 1, no 2 e no 3º dia. Mas o povo não quis. O povo ficou aqui embaixo. Eles temeram o poder de Deus. Eles temeram a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Que você possa ficar com esse estudo. Irmãos, a verdadeira intenção de Deus em todo o tempo foi trazer o homem novamente ao seu lugar original, o lugar santíssimo. Amém? Nunca deixe ninguém dizer que você não é merecedor, porque Deus, no seu infinito amor, sempre quis que você voltasse ao lugar de origem. Amém? Deus abençoe, curta, compartilhe esse pequeno estudo. Deus abençoe sua vida.